Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Como é bom estarmos juntos em mais um domingo. E como é bom perceber aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Você tem percebido que Deus tem feito algo diferente? Não tem sido maravilhoso aquilo que Deus tem tocado nos nossos corações nos últimos dias? Por isso eu queria que agora a gente permanecesse com os olhos no Senhor. Pode ser? Eu sei que a gente é curitibano e que muitas vezes a gente não gosta de interagir ou de quando as pessoas pedem para que a gente faça alguma coisa. Mas realmente eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração e você repetisse essa oração junto comigo. Pode ser? Fala assim: Senhor Deus, nós te amamos. Senhor Deus, nós te desejamos. Senhor Deus, nós precisamos de Ti. Santo Espírito, toca nos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós tivemos o nosso culto da largada. Não sei se você estava aí. Se você não estava, meu irmão, você perdeu. Foi um culto muito abençoado. Eu creio que foi um culto que deu início para um ano que vai ser um ano cheio de frutificação para as nossas vidas e para a vida da nossa igreja. E se você percebeu, esse ano nós temos um tema. Nós queremos falar sobre oração. Mais precisamente, nós estamos ali fixando os nossos olhos naquele texto de Jeremias 29, do 11 ao 13. E nós realmente cremos que através da oração e que através das nossas vidas, Deus pode fazer grandes coisas. E o pastor Paulo, ele já iniciou o nosso tema de mensagens para essas próximas 4 semanas, no final de semana passada. Ele falou um pouco sobre alegria e a importância de nós sermos restaurados, mas a partir de hoje nós queremos fazer uma conexão entre oração e alegria. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, sobre a importância de nos conectarmos. Mas você já parou para pensar numa coisa? Nunca, na história da humanidade, o ser humano já esteve mais conectado do que nós estamos agora. Nós estamos conectados em várias coisas. Nós estamos recebendo muitas informações. O ser humano nunca recebeu tanta informação quanto recebe hoje. O ser humano nunca teve a oportunidade de se conectar com tantas as coisas de uma forma tão rápida como isso acontece hoje. Mas você já parou para pensar que apesar de toda essa conexão, que apesar de toda essa informação, a gente percebe que nos dias de hoje nós também temos notado que as pessoas estão cada vez mais infelizes, que as pessoas estão cada vez mais tristes, que as pessoas estão cada vez mais sem esperança. Só sou eu que estou percebendo isso ou todo mundo percebe? Por mais que esteja todo mundo conectado, parece que as pessoas não estão sentindo alegria, porque elas têm se conectado em lugares que não são a fonte da vida eterna. E se tem uma frase que tem falado bastante ao meu coração nos últimos tempos, é a seguinte: não vale a pena você viver por algo que você não está disposto a morrer. Algumas semanas atrás, eu fui numa outra igreja aqui de Curitiba, eu ouvi um pastor amigo meu pregando, e ele estava contando uma história do início do ministério dele. Ele disse que quando ele plantou a igreja aqui em Curitiba, um jovem empresário começou a frequentar essa igreja. E o filho dele ainda era muito pequenininho. Só que esse jovem empresário era muito ambicioso. Ele queria muito ser bem sucedido. E ele trabalhava muito, ele se esforçava demais para conseguir trazer um bom futuro para o filho dele. Uma realidade que o pai dele não conseguiu dar para ele nem para a sua família. E por isso ele trabalhava muito. Ele constantemente passava horas trabalhando. E ele começou a prosperar. Ele conseguiu sair do aluguel, comprou uma casa própria. Mais do que comprar uma casa própria, ele conseguiu abrir uma outra empresa. Então ele comprou uma casa na praia também. Ele foi prosperando. Agora ele não tinha mais só um carro, ele tinha 2. E quando o filho dele fizesse 18 anos, ele tinha certeza que ele ia conseguir dar um carro para o filho. Tudo estava indo muito bem. Até que quando o filho tinha 15 anos, descobriu uma doença muito rara. Uma doença que nenhum médico no Brasil sabia muito bem tratar e sabia muito bem o que fazer. E os médicos davam para aquele menino poucos anos de vida. Provavelmente ele nem chegaria aos 18 anos. E a única forma deles conseguirem tentar uma cura para aquele menino era levar o menino lá para os Estados Unidos.
Naquele dia, aquele homem vendeu tudo aquilo que ele tinha construído. Ele vendeu as suas casas, ele vendeu os seus carros, ele deu tudo que ele tinha para que o filho pudesse ser tratado e curado. E nesse meio de tempo aí, esse homem chegou para o pastor e disse: pastor, eu sei que eu sou tímido, eu sei que eu não sei falar muito bem, mas eu queria que o senhor me deixasse pregar um domingo para a igreja. Ele falou: olha, mas se você é tímido, se você não sabe falar muito bem, por que você quer pregar no domingo? E aí aquele homem olhou para o pastor e disse o seguinte: eu quero pregar para essas pessoas porque eu quero que elas entendam que não vale a pena viver por algo que elas não estão dispostas a morrer. Eu vivi para as minhas empresas, eu vivi para ter as minhas casas, eu vivi para ter os meus carros, mas pastor, eu daria a vida pelo meu filho. Mas de mesma forma, eu não aproveitei todo esse tempo que eu tive com ele para buscar as outras coisas que o meu coração tanto desejava. O que eu quero daqui para frente, pastor, é viver pelo que realmente importa e viver pelo que eu estou disposto a morrer: Jesus e a minha família. E quando eu ouvi aquilo, isso despertou algo novo no meu coração, porque eu percebo que muitas pessoas estão vivendo por algo por qual não vale a pena morrer. Elas estão fazendo de tudo para ter a melhor carreira possível, elas estão fazendo de tudo para ter o melhor carro possível, elas estão fazendo de tudo para serem mais produtivas. Mas posso te falar a verdade? Nada disso vale a nossa vida, e nada disso vai nos trazer verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria é um resultado de nos conectarmos com a fonte da vida, que é Jesus. Por isso, se você gostou dessa introdução, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo de número 5, do verso de número 13 ao verso de número 15. 1 João, capítulo de número 5, verso de número 13 ao verso de número 15. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, e eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. 1 João, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso de número 13 ao verso de número 15, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Eu não sei você, mas eu já ouvi esse texto em vários contextos. Mas na última semana, enquanto eu estava lendo esse texto e me preparando para essa mensagem, algo que mais destacou o meu coração enquanto lia, o que o Espírito trouxe para a minha vida enquanto eu lia esse texto, é entender de que a oração não é sobre ter o que nós desejamos, mas sim sobre nos conectarmos com aquele que nos fornece a vida eterna. Já parou para pensar que o autor aqui dessa carta, ele é bem preciso, porque antes de falar sobre pedir e receber, ele fala sobre a importância de lembrarmos que nós cremos em Jesus e de que nele nós temos vida eterna. Eu realmente acredito que o autor aqui está ensinando para nós. Ele queria, antes de falar sobre pedir algo, ele queria nos conduzir a nos concentrarmos naquele que nos fornece a vida eterna, e não as coisas que nós desejamos. Por isso eu acredito que isso traz um ensinamento muito forte para a gente sobre oração. Quando nós formos orar, nós não devemos procurar pelas palavras certas para receber de Deus aquilo que a gente deseja. Quando nós vamos orar, nós devemos procurar por uma conexão com aquele que nos deu a vida eterna. Há uns 6 meses atrás, meu celular ele quebrou, meu antigo celular quebrou. Eu não sei você, eu sou um pouco pão duro. Então eu só troco de celular quando ele não funciona mais. Sabe quando um dia de manhã você acorda, tenta ligar, o relógio não despertou e você viu que o celular não dá? É justamente nesse momento que eu compro outro. Então normalmente eu estou desesperado para que aquele celular chegue o mais rápido possível. E quando meu celular quebrou, eu fui procurar algumas promoções. E eu encontrei uma promoção num site de busca. Não vou fazer propaganda. Se eles fizerem uma oferta aqui para a igreja eu faço, mas hoje eu não vou fazer. Eu fui lá, procurei naquele site e achei a promoção que eu tanto queria. Eu fui lá e comprei.
o celular, mas eu marquei uma opção errada. Lá ele te dava a oportunidade de você escolher que dia você receberia aquele pedido que você estava fazendo. E eu queria o mais rápido possível, só que eu não me atentei. E ao invés de colocar no dia seguinte, eu coloquei no outro mês para receber. E conforme eu fui passando o tempo ali, eu achei estranho, porque não chegou nenhum e-mail. Normalmente já parece de que o pedido já foi enviado. E quando eu fui olhar, eu percebi que eu tinha feito aquela besteira. Eu falei, rapaz, não posso ficar um mês sem celular. Os irmãos e as irmãs já devem estar mandando mensagem lá para mim, não estou respondendo, eles vão achar que eu não gosto deles mais. E aí eu fui tentar resolver esse problema. Eu abri o aplicativo e eu comecei a buscar algum telefone para que eu pudesse me conectar com alguém que resolveria aquele problema. Mas você já percebeu uma coisa? As empresas quase não têm telefone mais. Eu fui direcionado para conversar num chat. E a hora que eu vi, estava lá o nome, Alana. Mas não demorou nem 5 segundos para eu perceber que não era uma pessoa. Era um robô. Eu comecei a tentar explicar para aquela robô, de uma forma muito carinhosa, o que eu queria. Mas ela não conseguia entender. E eu ficava lá batendo cabeça, tentando explicar o motivo. E no final das contas, nem a robô me aguentou. Ela me passou um número para que eu pudesse conversar com outra pessoa. E eu lembro que naquele momento eu fiquei desesperado. Porque eu pensei assim, se fosse uma pessoa me ouvindo, ia ser muito mais prático. Eu ia falar, ela ia me entender e eu ia resolver o meu problema. E naquele momento veio um insight no meu coração. Sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente lida com Deus como se ele fosse um robô. O robô, ele consegue entender pedidos simples. Ele consegue entender coisas muito básicas. Ele consegue entender uma necessidade muito pequena que você tem para um momento em específico. Mas o robô não consegue se conectar no seu coração. E muitas vezes, quando a gente vai para o nosso lugar de oração, ao invés de nós conversarmos com Deus, sabendo que Ele conhece o nosso coração e que Ele pode nos tocar, a gente fica só pedindo coisas, como se Ele fosse um robô. Mas o que Deus realmente deseja é ter espaço no nosso coração, para que Ele lide conosco, não só com pequenos problemas ou com pequenas questões, mas para que Ele vá profundo em nós e nos transforme de acordo com a realidade do Espírito do Senhor. É por isso que nós não devemos orar a Deus como se Ele fosse um robô. Nós devemos saber que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama e que Ele quer ter acesso à nossa vida. Quem só busca a Deus por coisas, nunca vai encontrar de fato a fonte da vida. E portanto nunca vai ter alegria, porque nunca estará realmente conectado. Há um tempo atrás, quando eu tinha uns 19 anos, não faz tanto tempo assim, porque eu ainda sou muito jovem, o meu pai ele me levou para uma viagem nos Estados Unidos, e a gente ia para Orlando. E os meus irmãos, se vocês não sabem, meus pais são separados, e eu morava com a minha mãe naquela época, e os meus irmãos começaram a ficar interessados sobre aonde eu ia. Eu fiquei pensando, quando eu for para lá, eu vou comprar um presente para eles dois, para eles saberem que eu lembrei deles. Só que, irmãos, não sei se você sabe, mas uma pessoa que está fazendo administração e está vivendo de um estágio que paga muito pouco, nos Estados Unidos, seu dinheiro não vale quase nada. Por isso, quando eu chegava numa loja, eu procurava por alguma promoção, mas ao mesmo tempo eu queria comprar algo legal para eles. E eu lembro que, em um determinado momento, eu cheguei numa loja, eu encontrei uma arma bem grande. Eu pensei assim, nossa, eu acho que o Miguel, meu irmão que tinha 6 anos na época, vai adorar esse presente. Talvez a minha mãe não goste muito dele, mas o Miguel vai adorar. E eu lembro que eu fui lá, com os poucos dólares que eu tinha, eu comprei aquele presente para o meu irmão. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu estava desesperado para abrir a minha mala e mostrar para ele aquele presente, porque eu achei que ele ia ficar feliz demais. E quando ele abriu o presente, ele realmente ficou muito feliz. Mas como ele era uma criança de 6 anos, sabe o que ele fez para mim? Ele falou, que lindo, Juninho, mas tem outro presente para mim? Eu falei, não, Miguel, só comprei um. O dólar está caro, não está fácil, não. Mas ele falou, mas sabe o que é, Juninho? Eu só gosto mesmo quando a pessoa me dá 2 presentes. E aí naquele momento eu fiquei sem saber o que fazer. Então eu fui no posto, comprei uma 7 Belo e falei, aqui está o seu segundo presente. Ideia inteligente, né? Mas sabe, irmãos, eu comecei a pensar sobre aquilo um pouco mais para frente. E naquele momento eu vou confirmar para vocês que eu fiquei meio magoado. Eu falei, nossa, gastei meus dólares na arminha e é tão legal esse presente, meu irmão nem obrigado falou para mim.
Mas ao mesmo tempo, muitas vezes, é assim que a gente lida com Deus. Já parou para pensar? A gente pede um emprego, e aí Deus dá um emprego. Só que quando a gente entra no emprego, a gente fala, nossa, esse chefe não é tão legal. Ah, Deus me dá outro emprego, eu só fico feliz quando eu ganho 2 presentes. Sabe quando a gente fala assim, Senhor, nossa, eu queria tanto uma família, uma igreja para pertencer, uma célula em que eu posso ir, mas Deus, na minha igreja só tem gente chata, ninguém se conecta comigo, ninguém quer caminhar comigo. Deus te deu um presente, e você não está desfrutando disso, porque você está querendo o segundo presente para ser feliz. E tem muita gente que vive a vida com Deus assim. Quem busca Deus só por algo, e não por um relacionamento, sempre quer mais, e nunca desfruta daquilo que já recebeu. E por isso não tem alegria. Por isso, meu irmão, nesse domingo, guarde no seu coração. Na oração, não busque encontrar algo ou conquistar alguma coisa. Busque encontrar uma pessoa e conquistar um relacionamento. Porque as coisas, elas passam, elas vão rápido, e a gente vai desejar outra coisa logo depois de obter uma coisa. Mas a presença de Jesus nos traz diversão, paz, consolo, eternamente. E é por isso que no versículo de número 14, o autor deixa bem claro, que quando nós nos aproximamos de Deus, e quando nós pedimos de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. É mais ou menos o autor dizendo assim, olha, no versículo 13 eu entendi e mostrei para vocês de que vocês têm que olhar para o eterno. E agora eu estou falando para vocês que Deus ouve vocês, e que Ele vai dar para vocês o que vocês pedirem, mas Ele vai dar de acordo com a sua vontade. Sabe o que eu realmente acredito? O que eu realmente penso disso é de que esse autor está querendo dizer para nós, de que mais importante do que buscar aquilo que nós desejamos, é buscar ter um coração como o dele, para que então a gente seja verdadeiramente alegre. Quando a gente ora buscando a Deus e não as coisas, a gente para de ficar pedindo, e a gente começa a receber algo novo, que talvez não seja muito valioso aos olhos do mundo, mas transforma os nossos corações. A gente começa a receber algo novo e passa a desejar por mais desse alguém, não algo material, mas algo que ninguém consegue ver e que faz total diferença. Quando a gente começa a buscar Deus e não por uma coisa, a gente para por pedir e pedir e pedir. Nós começamos a receber direção, caminhando de acordo com aquilo que Ele tem para nós. E assim a nossa vida é transformada. Eu não sei você, mas eu gosto muito da história de Abraão. Eu realmente acho que ele é um exemplo para nós, porque ele foi um homem de fé. Eu acho muito bonito ver a história dele, porque quando Abraão foi chamado por Deus, ele já era um homem bem sucedido. Ele tinha posses, ele tinha coisas que as pessoas desejavam. Ele era uma pessoa que era bem sucedida aos olhos dos homens, mas lhe faltava uma coisa: ele não tinha um filho. E quando ele tinha 75 anos, quando ele estava preparado para se aposentar, Deus chama ele para uma aventura e fala: Abraão, eu vou te tornar pai de multidões. Irmão, ele já estava na fase de desfrutar daquilo que ele tinha conquistado, mas naquele momento ele decidiu largar tudo por essa promessa. E sabe o que eu acho mais interessante? Abraão ficou 75 anos construindo aquilo. E eu imagino, ou imaginava quando li a Bíblia pela primeira vez, que, tá bom, Abraão deu tudo, então daqui 9 meses ele vai ter um filho. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Abraão só foi ser pai com a sua verdadeira esposa 25 anos depois. Ou seja, foram 25 anos de relacionamento, foram 25 anos obedecendo a Deus, foram 25 anos vivendo a vontade de Deus, para que então ele tivesse aquilo que ele queria. E muitas vezes a gente pode olhar para isso e falar: nossa, que fé de Abraão, por 25 anos ele ficou esperando. Ele devia muito querer um filho. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o que Abraão percebeu é de que era tão bom obedecer à voz de Deus, era tão bom seguir ao Senhor, que ele não se importava se fosse demorar 5, 10, 15, 20, 25 anos, porque o que de fato o coração dele passou a desejar não era mais o filho, era ter um relacionamento com aquele que o direcionava todos os dias. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não percebe Abraão reclamando com Deus, falando: Deus, por que o Senhor não me dá um filho? Deus, por que você não faz essas coisas? Muito pelo contrário,
a gente só vê um exemplo disso. E a gente não vê Abraão revoltado, muito pelo contrário, a gente vê Abraão falando: olha Deus, eu sei que tem o seu tempo, eu sei que as coisas acontecem com o seu tempo, mas dá para dar uma acelerada. O que eu olho e percebo na vida de Abraão é que enquanto ele caminhava nos direcionamentos de Deus, ele estava se tornando o pai que ele ainda não era. E muitas vezes a gente está pedindo, mas Deus quer que a gente vá para a presença dEle, para que a gente se torne o tipo de pessoa que faz o papel de bom mordomo, quando Ele nos dá aquilo que verdadeiramente compensa. Quem busca coisas e não direção, não busca viver a vontade de Deus, e por isso não se sente ouvido, e por isso não se sente como realmente um filho de Deus deveria se sentir, alegre. Deus só age de acordo com os seus propósitos. E se nós não estamos dispostos a vivermos de acordo com esses propósitos, nós não veremos o agir de Deus. Enquanto eu estava de férias, eu li um livro muito bom. Esse livro ele conta a história de um avivamento que aconteceu na Indonésia, lá nos anos 70. E o autor desse livro, em um determinado momento, foi lá para os Estados Unidos contar as experiências que eles estavam vivendo lá, porque a igreja dos Estados Unidos começou a ouvir aqueles testemunhos e começaram a pensar: nós precisamos disso aqui, chama os líderes da igreja lá que nós precisamos aprender com eles. E aí esse homem ele contava vários testemunhos, entre eles um que me chamou muito a atenção. Ele dizia que naquele momento na Indonésia tinha uma crise muito grande e que eles não poderiam produzir uvas, e que era muito caro ou muito difícil encontrar um suco de uva ou algum tipo de vinho. Naquele momento também na Indonésia, era muito difícil eles terem o acesso ao pão. Aquele homem morava numa tribo um pouco distante, e por isso o pão não era algo que todo mundo podia comer todo dia, algo simples. Muito difícil, era complicado de ser conquistado. Mas o pão eles conseguiam. E no início, quando eles se converteram, eles comiam o pão, e eles ali imaginavam que a água era um suco de uva. E por isso eles faziam a Santa Ceia com o pão e a água. Até que um dia teve um pastor que ele era um pouco doidinho aos olhos dos homens. Mas ele era um homem cheio de fé aos olhos de Deus. E ele começou a falar: olha, talvez nenhum dos irmãos aqui tenham tomado uma ceia com um suco de uva ou vinho. Mas eu creio que se a gente orar, essa água vai ser transformada em suco ou vinho. E nós vamos tomar a Santa Ceia como todos os cristãos no mundo tomam. Vamos orar? E quando eles oraram, aquela água realmente se transformou em vinho. E aqueles irmãos puderam provar da Santa Ceia. E naquele momento, enquanto ele estava explicando, os americanos ficaram com os olhos arregalados. E no final do culto, um dos pastores daquela igreja gigantesca falou: nossa, olha esse testemunho que você contou para a gente. Vocês oraram e a água se transformou em vinho, que coisa maravilhosa. Nós precisamos de milagres como esse aqui nos Estados Unidos. Mas aquele simples homem da Indonésia respondeu: não, vocês não precisam. Deus age de acordo com os seus propósitos. Aqui vocês têm pão, aqui vocês têm suco de uva. O que vocês precisam mesmo é de milagres para alcançar almas. Vocês não precisam que a água se transforme em vinho. E sabe, irmãos, quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, a gente vê os milagres acontecendo. Isso nos traz alegria. E a gente percebe que a gente nem precisa pedir, porque Deus vai agindo de acordo com os propósitos dEle. E se vivemos de acordo com os propósitos de Deus, Ele nos abençoa. Talvez Ele não transforme a água em vinho, mas ao mesmo tempo Ele pode transformar os nossos corações e nos fazer desejar a vontade dEle, para que vivendo a partir dos seus propósitos, a gente veja a ação de Deus nas nossas vidas. Nós temos de Deus tudo quando nós decidimos dar a Ele tudo o que Ele nos pede. No versículo de número 15, o que a gente pode perceber é que o autor fala assim: se nós sabemos que Ele nos ouve, nós sabemos também que nós teremos aquilo que nós pedimos. Mas eu queria te fazer uma pergunta: quem Deus ouve? No versículo de número 14,
para mim fica muito claro. Deus ouve quem vive a vontade de Deus. E quando a gente vive a vontade de Deus, a gente pode até pedir, e então Ele nos abençoa. Mas no tempo dEle, da forma como Ele quer, e de acordo com aquilo que Ele deseja, porque é Ele que conhece todas as coisas. Deus não ouve o coração egoísta. Deus não ouve o coração ambicioso. Deus não ouve aquele coração que fica reclamando em todo tempo. Mas Deus ouve aquele coração que se expõe a Ele. Aquele coração que deseja ser transformado. Aquele coração que decide viver a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos entender que mais importante do que ter o que nós queremos é ter o nosso coração transformado. Se você está fazendo um roteiro de leitura bíblica como eu da nossa igreja, provavelmente você leu o livro de Êxodo ali em janeiro. Eu não sei você, eu sou muito abençoada por essa leitura. E eu lembro que quando eu era criança, na verdade já era bem mais velho, e que eu li a Bíblia inteira pela primeira vez, eu impactei quando eu li o livro de Êxodo. Porque quando eu era criança, as professoras me explicavam de que o povo de Israel foi tido como escravo ali no Egito, e chegou um momento em que eles estavam querendo sair dali, que eles estavam querendo adorar a Deus, ir para um outro lugar, mas ao mesmo tempo o faraó era um homem muito mau e não deixava eles irem para lá. Mas quando eu li a Bíblia por mim mesmo, eu fui percebendo em algumas passagens de que na verdade era Deus que endurecia o coração do faraó. Talvez você não confie em mim, por isso eu anotei algumas referências. Êxodo 9:12, Êxodo 10:1, Êxodo 10:20 e o capítulo inteiro de Êxodo 14 é a gente vendo que era Deus que endurecia o coração do faraó. Eu falei assim, rapaz, quando eu era criança eu imaginava que eu tinha que ficar bravo com o faraó. Agora que eu li a Bíblia, acho que a gente tem que ficar bravo com Deus, porque o povo queria ser livre, o povo queria sair daquela condição de escravidão. E Deus endurecia o coração do faraó, para mim não fazia muito sentido. Mas o que eu realmente acredito é que Deus estava querendo mostrar para aquele povo que mais importante do que ter a vida perfeita, mais importante do que ter todas as suas necessidades saciadas, mais importante do que fazer assim e se sentir livre, é buscar ter o coração transformado. E toda vez que o faraó endurecia o coração, o povo tinha que buscar mais a Deus, e por isso o coração deles era transformado. Toda vez que alguma coisa errada acontecia, eles eram obrigados a buscar Deus, e por isso o coração deles era transformado. Todas as vezes que eles precisavam de um milagre, eles entendiam, nossa, nós temos que andar de acordo com os propósitos de Deus, senão nós não veremos Ele agir, e nós não conseguiríamos sair daquela situação. Muitas vezes, Deus não permite que as coisas que nós queremos aconteçam, porque Ele quer transformar os nossos corações. Ele quer transformar quem nós somos. Ele quer nos fazer entender de que a alegria não vem quando a gente tem aquilo que a gente deseja, mas de que a alegria vem quando o nosso coração é transformado e quando o nosso coração se alinha com a vontade dEle. Quando a gente muda o nosso coração e começa a amar Deus com tudo que nós somos, amar o próximo como a nós mesmos, a gente começa a viver uma nova realidade, a gente começa a pensar como Jesus, a gente passa a ter o cheiro de Jesus, as pessoas começam a olhar para a gente de uma forma diferente, elas querem mais daquilo, não porque a gente é bom demais, não porque a gente sabe todas as coisas, não porque a gente tem muitos bens, mas porque a gente entendeu que o nosso bem mais precioso é ter o coração transformado pelo nosso Senhor Jesus. Eu não sei se você é tão fã quanto eu, mas eu amo biografias. Eu leio muitas biografias. E todo filme que está lá, história real, me sinto obrigado a assistir aquele filme. E há um tempo atrás eu assisti um filme que se chama King Richard. Não sei se você sabe, mas é um filme que conta a história das duas irmãs tenistas, a Venus e a Serena Williams. Eu não sei se você sabe, mas o pai dessas meninas era o treinador delas. Eu lembro que eu assisti aquele filme e eu achei fantástico. Recomendo, é muito bom. Se você gosta de filme motivacional, você vai adorar. E eu fiquei tão interessado naquelas histórias que eu comecei a consumir outras entrevistas. Eu comecei a ver entrevistas da Venus e da Serena falando sobre o pai dela. E uma delas, em uma entrevista, contou uma coisa que eu achei interessantíssima.
Ela disse que o pai dela levava elas para treinar todos os dias, mesmo sábado e mesmo domingo. E como elas eram muito pobres, elas precisavam ir na quadra pública. E a única forma garantida que elas tinham de ter a quadra para elas é se elas chegassem muito cedo. Teve uma vez que elas chegaram 6:30 da manhã do domingo e já tinha gente jogando. E por isso o pai decretou que a partir daquele dia elas iam ter que acordar 5:30 para ir treinar. E ela disse que em um domingo o pai acordou ela e falou: filha, levanta, vamos treinar. Naquele momento ela estava tão indignada com o pai dela que ela falou assim: pai, por que você me maltrata tanto assim? E aí o pai, com muita calma, sentou na cama dela e falou: filha, o que mais você quer na sua vida? Pai, o que eu mais quero é ser uma tenista profissional. Eu quero ser uma das melhores do mundo. Eu quero ganhar muito dinheiro e fazer com que a nossa família não passe mais por dificuldade. Ele falou: você tem certeza, filha? Você quer ser uma tenista profissional? E ela disse: sim. Então, filha, hoje eu não posso te dar o que você deseja, para que lá no futuro você tenha o que você quer. E muitas vezes é assim que Deus está lidando com o nosso coração. Ele está falando: filho, hoje eu não posso te dar o que você deseja, mas lá na frente eu vou te dar o que você realmente quer. E posso te dar um spoiler? O que você realmente quer não é um carro. O que você realmente quer não é uma casa. O que você realmente quer não é uma carreira bem-sucedida. O que você realmente quer é uma conexão com aquele que te dá a vida eterna. Porque a verdadeira alegria consiste em se conectar com Deus e viver a sua vontade. Prometo que estou acabando. A gente ainda tem um momento onde nós vamos orar pelos nossos missionários. A Marília vai direcionar esse momento. Mas eu realmente sinto que eu tenho que contar uma história para vocês. Vocês têm paciência? Pode ser? Levanta a mão aí para eu sentir segurança. Posso falar? Que bom. Graças a Deus por isso. No domingo passado, acredite se você quiser, eu acordei mais cedo para ir caminhar ali no passeio público. Eu estava dando algumas voltas. Eu não sei se você percebeu pelas marcas que estão na minha camiseta. Eu costumo suar muito. Eu lembro que eu estava na última volta que eu ia dar. E quando eu estava na minha última volta, eu vi um menino sentado. O menino não, ele tinha minha idade, já era um pouco mais velho. E eu senti muito forte no meu coração que eu devia conversar com aquele menino. Eu senti o Espírito Santo falando comigo: senta lá e conversa com ele. Mas não sei se você é como eu, mas normalmente quando Deus fala alguma coisa para mim, eu começo a dar desculpa igual Moisés. Eu comecei a falar assim: Deus, mas eu estou todo suado. Vou sentar do lado daquele menino e ele vai sair correndo embora por causa do meu mau cheiro. Deus, eu estou apressado, tenho que ir para a igreja, vou fazer abertura, vai que começa o culto, eu não estou lá, o pastor Paulo vai me cortar. Mas eu senti Deus falando ao meu coração que eu precisava falar com aquele menino. Então eu fui lá, sentei do lado dele na calçada e falei: olha, eu senti muito forte que eu devia conversar com você. Você precisa de alguma ajuda? Eu só falei isso. E aquele menino começou a contar a história inteira dele. Ele era da Argentina, veio para o Brasil com a promessa de um emprego, e ele tinha acabado de chegar no Brasil, ele tinha tomado um golpe. Ele descobriu que tudo aquilo que ele tinha pagado, agora não ia levar ele a lugar nenhum. E agora ele estava junto com um amigo dele argentino, para irem para São Paulo naquele mesmo dia, para lá na comunidade argentina eles conseguirem algum tipo de emprego. E eu percebi no meu coração que ele estava muito decepcionado. Mas ao mesmo tempo eu não queria só orar por ele. Eu queria que ele entendesse que existe um Deus que ama ele, que olha por ele e que está ali disposto a ajudá-lo. Por isso eu orei assim, eu falei: Espírito Santo, me revela algum segredo do coração desse menino, para que ele possa entender que ele é muito amado por Deus e que ele possa sair daqui pronto, não só para ir para São Paulo, mas que ele saia daqui pronto para te buscar. E pode parecer meio estranho para você, mas quando eu orei, eu meio que vi assim na minha mente um coração partido. Eu falei: rapaz, como que eu vou perguntar para esse menino se um coração partido faz sentido? Mas eu tive coragem. Eu falei: olha, eu não sei se faz sentido para você, mas eu senti como se Deus me mostrasse um coração partido. Faz sentido? Naquele momento aquele menino olhou para mim, ele arregalou um pouco o olho. Olha, não sei como você sabe, mas há 3 anos atrás, a minha namorada, que estava carregando o nosso filho, morreu no parto.
junto com meu filho. E depois daquilo, o meu relacionamento com Deus nunca mais foi o mesmo. E naquele momento eu tive a oportunidade de ministrar aquele menino. Eu falei, Deus está te vendo. Deus vê o seu coração quebrantado. Deus vê que você está sofrendo. Deus vê as coisas que você está passando. E se você se apoiar nele de novo, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas vai ser muito mais prazeroso, porque você vai estar conectado com ele. Eu conduzi ele para uma oração, ele já conhecia Jesus, eu orei por ele, e eu saí daquele lugar muito feliz. E eu não saí daquele lugar feliz porque eu tinha acertado a palavra, ou porque aquele homem decidiu me ouvir. Eu saí muito feliz porque Deus fala comigo. Mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo muito falho, Deus fala no meu coração. Ele quer se conectar comigo. E eu lembro que eu fui andando e eu não consegui só dar mais uma volta, que eu ficava andando no passeio público. Eu falava, Deus, obrigado. E eu comecei a pensar assim, Deus, eu acho que eu encontrei meu tesouro. Sabe aquele versículo que diz que aquela pessoa que encontra o tesouro e está disposta a vender tudo para ter aquilo e para comprar aquela terra e construir a casa ali. Eu falei, Deus, eu encontrei meu tesouro. Eu estou disposto a morrer por isso aqui. Eu estou disposto a fazer o que for preciso por isso aqui. Eu estou disposto a passar fome se for necessário, para que o Senhor continue falando comigo, porque é a sua presença que me traz alegria. Isso é daquele lugar tão cheio. Eu não recebi nada em troca, mas saber que Deus fala ao meu coração e que Ele preenche o meu ser e me usa para tocar a vida dos outros, me fez me sentir uma alegria, que eu era disposto a entregar tudo para viver aquilo todos os dias da minha vida. O que eu quero dizer aqui para você, nessa manhã, é que talvez você já esteja na igreja há muito tempo, glória a Deus por isso. Talvez você é cristão há muitos anos, talvez a sua família é muito tradicional na igreja, glória a Deus. Talvez você é ainda uma pessoa que há pouquíssimo tempo conhece a Jesus. Mas o que eu tenho percebido é que muitos de nós, não só aqui nessa igreja, mas como humanidade, eu me coloco nesse lugar, temos buscado muitas coisas em muitos lugares, sendo que o que realmente vai nos trazer vida é viver a vida com o Senhor, é se conectar com Ele. Por isso agora eu não consigo fazer um apelo. A gente vai ter um momento missionário depois, mas eu realmente sinto que se de alguma forma você sentiu um desejo assim, eu quero me conectar mais com Deus, eu quero encontrar esse tesouro perdido aí, que o pastor falou, eu quero me conectar mais com Ele, eu quero buscar mais a presença dEle, não importa se você está bem ou mal com Deus, mas se você se sentiu impulsionado a querer mais através dessa mensagem, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, porque eu quero orar por você. Se você realmente tem um desejo por buscar mais de Deus, se você quer encontrar a presença de Deus dessa forma, como o seu bem mais precioso, eu quero que você coloque as suas mãos para frente, e eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é tão bom. Eu te agradeço porque o Senhor derrama da sua graça, derrama da sua glória sobre nós todos os dias, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. Por isso nesse dia eu peço, Santo Espírito, venha com poder nesse lugar, toca corações nessa manhã, Pai, que os meus irmãos tenham a perseverança de te buscar todos os dias, e que eles não se tornem desatentos com as distrações, com as coisas desse mundo, muito pelo contrário, que eles busquem mais de Ti e Te encontrem, que eles vivam no Senhor uma vida de intimidade e que eles tenham alegria, que eles possam transbordar da sua paz, que eles possam transbordar do seu amor e que eles sejam totalmente preenchidos e sejam felizes, não porque eles têm tudo o que eles desejam, mas porque eles têm a presença de Deus. Pai, acende um fogo no nosso coração que só o Senhor pode acender, e que esse fogo não se acabe, que o Senhor nos dê capacidade de colocarmos lenha nesse fogo todos os dias, e que o nosso coração seja transformado, para que então possamos viver a sua vontade. É isso que nós oramos, ó Pai,
Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se sentar no seu lugar.